forma que só Deus usa ele. Como que a igreja vai dizer para o Diácono Márcio? Diácono Márcio! Deixa Deus te usar! Aleluia! Aleluia! Vamos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém? Motivo de alegria, ficar na casa do Senhor. Noite furiosa, né? Mas o Senhor, Ele é fiel em nossas vidas. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, uma hora a gente é pego. Já vimos de orando ao Senhor, o pastor Marcel sempre me. Porque tem muitos pregadores na casa e eu, toda vez que vou pregar, meus irmãos, acho que eu nunca vou me acostumar, né? Às vezes a gente sai fora do equilíbrio, né? Bate aquele nervosismo, porque muitas das vezes a palavra não é do homem, a palavra é do Senhor, né? E através do temor e temor de grande responsabilidade. Amém, meus irmãos? O texto que nos foi dado essa noite, através do Espírito Santo, se encontra em 1 Samuel, Aleluia! capítulo número 1. Uma passagem bastante bem conhecida, né? A qual é bastante bem pregada no nosso meio, né? Cantado, louvado, né? Eu acho que todos nós conhecemos essa história, né? Essa passagem. Desde já quero agradecer também, né? Ele não está aqui, mas nosso pastor presidente, por confiar em nossos ministérios. Amém, meus irmãos? A palavra do Senhor fala assim, no capítulo 1, verso 4. E sucedeu que no dia que Cana sacrificava, dava ele porções a Penina e sua mulher a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém Ana dava uma parte excelente, porque amava. Ana, embora o Senhor tivesse tornado estéril, e a sua rival insensivamente a provocava para irritar, porque o Senhor tinha tornado estéril. Assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra irritava pelo que chorava e não comia. Soberano Deus, eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Senhor, nós te colocamos, Senhor, mais uma vez na tua santa presença. Queremos, meu Senhor, te agradecer pela vida de cada um que aqui está presente para ouvir a tua palavra. Meu Senhor, conforme eu estiver ministrando, meu Senhor, que tu se sinta à vontade em nossos meios, Pai. Pai, usa, meu Senhor, teu servo, Senhor, com a tua santa palavra, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pode se sentar, meus irmãos. Meus irmãos, uma palavra bastante bem conhecida, a qual o Senhor, Ele colocou esses dias, né, ao meu coração, poder estar trazendo a tua santa palavra, né, um texto que todos nós sabemos, né, a passagem de Ana, né, mas a qual o Senhor colocou ao meu coração e isso me intrigou comigo mesmo, porque sempre nos momentos de dor, de aflição, sempre Deus vai usar alguém para nos levantar, né? Mesmo que a lei te condene, o amor Ele te abraça. Aleluia! Né? A qual o tempo, né, a época que a gente leu desse texto, ele fala de um jovem levita, Eucana, né? Nós sabemos, fizeram tudo certo, né? Através da lei do Senhor e da lei do homem, né? A qual no tempo, né, da época, eles pagam, Eucana paga um dote, né, para poder ter a sua esposa Ana, né?
qual era notório, meus irmãos, que filho, né, e nos dias de hoje, filho é a bênção do Senhor em nossas vidas, né, a qual Cana, ele se casa com Ana, as duas famílias, tanto do homem como da mulher, se alegravam porque uma filha se casava, né. Eu esteve estudando uma parte do contexto, né, a qual são dois jovens se casando, né, não sei a idade precisa, né, mas conforme os israelitas, a mulher israelita, quando ela chega à sua idade de 12 anos, a sua mãe, ela fortalece a sua filha para cuidar de uma casa, ter sua própria família, né? E Eucana, ele faz tudo certo, né? A qual é bem falado na época, né? As duas famílias, Eucana se casa com Ana, né? A qual foi falado no texto, né? Que a sua primeira esposa de Eucana se torna Ana, não Penina. É a primeira esposa de Eucana é Ana, né? E quando a gente chega e para observar o contexto, né, a nossa mente como pregador, a gente fica viajando no texto, né, como se foi duas famílias ali fizeram esse casamento, os pais se alegram, mas no primeiro ano, né, e isso me fala através do texto, pastora Carmen, que muitas das vezes o porém de Deus nos traz dor. Mas Diácono Márcio, mas como é isso que nós estamos Deus vivo, um Deus que tudo pode. Mas o porém de Deus, muitas das vezes é para confundir o homem. Entenda isso. O versículo que a gente lê tem duas palavras, porém. O porém de Deus, ele nos traz, né, aflição, dor. Por quê, meus irmãos? Porque tudo que existe dentro da palavra do Senhor não é para nos promover, é para que o nome dele seja glorificado na terra. E quando a gente vê, né, alguns personagens, como os apóstolos, os discípulos, né, passarem para poder trazer a sua santa mensagem do Evangelho, porque a mensagem do Evangelho, a mensagem que Deus estabeleceu na terra, nunca é para nos promover, mas é para que o nome dele seja glorificado. Entenda, até nos dias de hoje a gente vê, né, alguns pastores sofrendo aflições, perseguições, né, calúnia, traição, meus irmãos, e eu pude entender, tudo é para o nome do Senhor, porque nós estamos aqui de passagem. Mas quando eu vejo essa família, meus irmãos, que quando Eucana se casa com Ana, isso me faz a minha mente evoluir, os pais indo na casa, porque na primeira noite que Eucana e Ana se casam, Deus vai lá e tranca a madre de Ana. Entenda bem, meus irmãos, olha o que um Deus faz. E eu pude entender. Ana chorava, Ana estava triste, amargurada por causa de um filho. Mas eu pude entender. Ana queria um filho, mas na época Deus queria um profeta, porque Samuel, ele foi levantado como profeta. Samuel, ele chegou a ungir os dois primeiros reis de Israel, primeiro rei Saul e segundo rei Davi, né? E quando eu vejo, eu me faz passear nesse texto, e um dos pais chegando, cadê a criança? Porque, meus irmãos, naquela época as mulheres eram produtivas através de ter filho, porque através dos filhos a família era bem conhecida, através dos filhos o homem era bem sucedido, e até no dia de hoje os nossos filhos são bênçãos do Senhor. Mas quando eu olho, meus irmãos, e eu esteve estudando o contexto, quando chega no 5º ano, Ana não consegue
dar um filho para Eucana. Aí entra Penina. Mas meu pastor, a Penina entra como um projeto do homem. Como um projeto do homem. E Ana e Penina começam a gerar filho. Ah, meu Deus do céu, maravilha de Deus. Nem tudo, meus irmãos, que está dando certo na tua vida é provação de Deus. Agora deixa eu te explicar. A bênção que o Senhor coloca em nossas mãos nunca pode ser instrumento de perseguição para a vida de alguém. Aleluia. Verdade, Jesus. Penina está gerando, está sendo abençoada. Penina está gerando, mas está irritando Ana. E Deus, ele é tão fiel, meus irmãos, que quando Penina, eles iam até Siló, Ana não parava por causa da perseguição. Ana não parava por causa que Penina está irritando ela. Mas ela prosseguia para o alvo, porque o nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo. Meus irmãos, no meio da nossa caminhada, do nosso ministério, sempre vai existir Penina na nossa vida. Porque sem Penina, Ana não chora. E sem choro de Ana, Samuel não nasce. Agora você pode entender. Quem disse que no nosso ministério tudo é mar de rosa? Vai ter choro, meus irmãos, vai ter tristeza, vai ter amargura. Mas o que me acha mais interessante, meus irmãos, no texto que a gente leu, porque quando Eucana ia sacrificar ao Senhor em Siló, que Penina ia com seus filhos, mas Ana também ia. E ali eles tinham um momento de se alimentar. E Eucana, ele dividia aquele alimento para sua esposa Penina e dividia também para os seus filhos e dividia também para suas filhas. Mas o que me acha mais interessante, meus irmãos, que Ana, ela recebe uma porção dobrada, uma porção de excelência. Você sabe por que você é tão perseguido? Porque você tem o melhor do Senhor. Sabe por que você sente tanta aflição? Não é porque você é bonitinho, meus irmãos, é porque você tem o melhor do Senhor. Porque você tem a parte melhor do Senhor, que é o céu. Ali, Eucana dá a Ana porção com excelência, é duplicada. E por amor. Porque, meus irmãos, a mulher, naquela época, se ela não conseguir gerar filho, ela se torna ser uma vergonha para a sua família. Ela se torna ser vergonha à sua intimidade. Ela se sai fora de quatro paredes e vai para as ruas, para a vizinhança. Agora você já pensou Ana caminhando para Siló? Porque chega um momento que não é só Penina que aflige ela, o povo também afligia ela, porque já é muito tempo casado com Eucana e não consegue gerar. Pela lei daquela época, Ana tinha que sair de dentro de casa e Penina ficar, Penina que está gerando.
nós enganados. E quando chega um ano que Eucana sobe com a sua família para Siló para sacrificar, isso ele é muito recinto no seu texto, a qual onde muitos de nós não sabemos mais esperar o tempo de Deus. Porque o porém de Deus, meus irmãos, ele está ligado à paciência, a esperar, a nos criar raiz. Porque o projeto de Deus, meus irmãos, não é do jeito que a gente pensa. O projeto do Senhor, ou o nosso sonho, ele tem que estar alinhado com o projeto que Deus estabeleceu em nossa vida. Porque, meus irmãos, se o nosso sonho não estiver alinhado com o projeto que o Senhor colocou em nossa vida, nós vamos ter que mudar as nossas orações. Foi o que Ana fez. Ana, todos os anos, ela subia para sacrificar junto com seu marido e pedir um filho, constitui eu. Mas quando ela muda a oração, e essa oração está aqui no texto, meus irmãos, o texto é bem recinto. Ana entra chorando, mas ela sai rindo de outra forma diferente. Por quê? Porque ela pede um filho e ela fala assim: Senhor, se tu me desse um filho, eu todos os dias apresentarei a ele ao Senhor. E Deus, ele entende. Opa, ela não quer para ela. O projeto que ela pediu não é para ela. É por isso que eu falei no começo, a palavra do Senhor não é para nos trazer a nossa própria glória, mas a glória que está na palavra do Senhor é para Ele. E muitas das vezes nós encontramos pedra no caminho, encontramos aflições no caminho. A nossa caminhada é árdua, a nossa caminhada não é de qualquer maneira. E há muitos de nós passando por um momento difícil. E quando eu estava estudando essa palavra, o Senhor teve me viajando nessa palavra, eu me lembrei de uma pessoa que foi substantivamente na minha vida, meus irmãos. Eu passei por um momento muito difícil, tanto de financeiro como familiar. E eu cheguei num momento que eu falei: poxa, perdi minha família por causa de vício. Isso abriu a minha mente. Eu saí de casa, disse: daqui meus filhos estão aqui, não vão deixar eu ir. Saí de casa no sábado e saí de manhã, mas voltei à noite, através do recado de uma pessoa. E pastora Carmen, quando eu chego em casa de volta, essa pessoa estava sentada dentro do meu quarto. No meu quarto tinha um sofá. Isso eu estou falando da minha sogra. Deus já levou. E ela, eu estava com essa mulher aqui, parecia tudo perdido. Eu estava vivendo um momento de vergonha, tanto para a família da minha esposa, como a família da minha família, a própria família, e até mesmo para a minha vizinhança. Mas essa
essa pessoa ela manda me chamar para casa. E quando eu chego em casa, ela está sentada no sofá dentro do meu quarto. Senta aí que eu quero falar com você. A minha sogra nunca falou comigo dessa forma. Ótima pessoa, uma mãe para ela. E ela falou assim: você não é o que o pessoal fala. Você nunca vai ser o que o pessoal fala. Eu estou aqui para pegar na sua mão. Você vai dar a volta por cima. Mas você precisa entrar no que Deus quer para a tua vida. Irmão, eu nunca mais, depois desse dia, eu nunca mais pensei, nem se passa para a minha cabeça de largar esse Deus vivo. Deus recolheu. Mas aquelas palavras que ela falou para mim veio como uma flecha no meu coração. E ela falou assim para mim: não é fácil. Não vai ser fácil. E como é que uma mulher, meus irmãos, analfabeta, não sabia escrever o nome, ela recita um livro da Bíblia que ela não lia, não sabia ler. Ela fala assim, o próprio Senhor falou assim, ele falou assim: no mundo tereis aflição, mas tenham de bom ânimo. E eu peguei aquela palavra, meus irmãos, e fui aceitei Jesus. Eu falei: daqui para frente, o que eu sei no ministério que o Senhor colocar em minhas mãos nunca vai ser para a minha glória, mas para a glória do Senhor. Aleluia. Meus irmãos, e eu vi a minha família sendo instituída. Deus foi me vendo, as pessoas foram me vendo como um belo pai de família. Mas não foi fácil para a missionária passar tudo isso. Eu não sei porque eu estou entrando nessa. Mas Deus sabe de todas as coisas. Porque a gente passamos momentos em nossas vidas, meus irmãos, de aflição, de perseguição, né? Porque o mundo físico, meus irmãos, trabalha, mas o mundo espiritual também trabalha. E o que o inimigo ele mais quer em nossas vidas é que a gente perca o alvo que é Cristo. Aonde muitos estão hoje em dia não estão mais esperando o que o Senhor prometeu em nossas vidas. Não estão mais tendo paciência de esperar o momento do Senhor no nosso ministério, que você seja pregador, que você seja levita. Aí nós entramos dentro do ministério e nós achamos que está demorando. Aí muitas das vezes, meus irmãos, a gente coloca o projeto do homem na frente do projeto de Deus. Eu quero te falar na noite desse dia. O projeto do homem ele tem preço de validade, mas o projeto de Deus que estabeleceu na tua vida, ele é eterno. Ele é eterno e ele é fiel para cumprir. O projeto do homem, ele pode ter um preço de tempo, um preço de validade, mas o que Deus estabeleceu em nossa vida, ele é eterno, ele é divino. Agora eu imagino, pastora Carmen, essa mulher, ela muda a sua oração e trazendo para o nosso dia de hoje, a gente vê uma mulher grávida, ela chega ali por de 6 meses, 7 meses, começar a inchar os pés. Eu imagino as vizinhanças: ué, mas você tem 2 cima de um prego? Essa
tal, porque a minha irmã falou, não, isso aqui é projeto de Deus, ele está vindo. O projeto que Deus fez na nossa vida, meus irmãos, ele está vindo. Ele está vindo. E o que é mais interessante, meus irmãos, que você lê essa passagem, você vê que Penina ela só fica no capítulo 3 e 4. Olha para você ver como é o projeto do homem. O projeto do homem ele tem preço de validade. Olha o que eu estou lhe falando. Mas a história de Ana ela vai percorrendo, né? O capítulo 1 ela entra no capítulo 2 com uma oração linda de Ana. E quando Ana ela pega um filho ao Senhor, ela se dá como serva. Porque todo servo que ganha a promessa do Senhor, ela tem que voltar para poder agradecer aquele que é digno de honra e toda a glória. E no capítulo 2, ali começa o cântico de Ana, a oração, um louvor de Ana. Porque, meus irmãos, a gente tem que ser grato pelo que o Senhor colocou em nossas vidas. Porque eu vejo aqui, no começo desse relacionamento desse homem e dessa mulher, chegou no meio, pareceu confuso no olhar do homem. Mas deixa eu lhe falar, grande é o amor, é no final que Deus quer na nossa vida, não é no começo, é no final que tem a maravilha do Senhor. E essa mulher consegue gerar uma promessa que Deus fez na vida dela. Essa mulher ela começa a andar de cabeça erguida no meio da sua sociedade. Essa mulher ela consegue, com a bênção do Senhor, fazer o seu homem ser um homem bem sucedido na sua vizinhança. E o que mais deixa mais interessante, meus irmãos, que Ana, quando ela está orando ao Senhor, e o versículo fala que Ana não se verbaliza, ela ora através do coração. Mas o sacerdote ali, ele está sentado numa coluna do templo. Ele vê o lado de ela se mexendo, na linguagem de hoje. E ele fala assim, por que está embriagada? Mas o que me deixa mais interessante, que quando Ana ela veio apresentar Samuel ao Senhor, depois que Samuel sai do período de amamentação, o Eli não conhece Ana. Sabe o que é isso, meus irmãos? As pessoas vão ter dificuldade em quem você é hoje. Olha para mim, ele teve Ana como embriagada, mas não conheceu Ana quando veio apresentar Samuel ao Senhor. Meu Deus. Mas Ana falou assim, mas no dia daquela oração que você me chamou de embriagada, eu estava orando ao Senhor para esse filho. Deus ele é fiel na nossa vida, ele faz isso. Ana não entristeceu o coração do sacerdote como Penina. Porque o que vem nas nossas mãos nunca pode ser instrumento, meus irmãos, de divisão entre eu e você. O que vem do Senhor em nossas mãos é para se multiplicar em nossos meios. Mas o que Ana Penina, eu pude perceber que Penina não só irritava Ana, não era só por causa dos filhos, porque ela já tinha 10. Mas Ana às vezes irritava Ana porque ela estava caminhando para o alvo. Porque a raiva, meus irmãos, do nosso inimigo é nos prisionar diante
das dores e da dificuldade. Mas mesmo nessa luta, Ana nunca deixou de buscar. Nunca deixe de buscar ao Senhor por causa das aflições, por causa das dores. E aqui existe pessoas, meus irmãos, que me levantam, são referência para mim, porque passa por um momento de cirurgia, às vezes de operação, mas não desiste de servir ao Senhor. Não desiste de estar na casa do Senhor. É o que eu quero te falar aqui nesta noite. A palavra é um pouco curta. Não desista de estar parado na casa do Senhor. Porque o que Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Porque a nossa bênção, a nossa promessa, ela está alinhada, meus irmãos, com o nosso propósito. O nosso sonho tem que estar alinhado com o nosso propósito do Senhor. O nosso sonho, ele pode ser coisa terrena, mas o que o Senhor coloca na nossa vida é para sempre, Ele é eterno, Ele é divino. E aqui eu quero agradecer minha rica oportunidade em nome do